Jair Bolsonaro tem 45 segundos para responder por que quer ser presidente da República e o que é preciso mudar no combate à corrupção. Quero ser candidato a presidente da República, porque o Brasil precisa de um presidente honesto, patriota, que crê em Deus e afaste de vez o fantasma do comunismo. Só há maneira de combater a corrupção em nosso Brasil. Elegemos um presidente de forma isenta, um presidente que não negocie ministérios, estatais e bancos públicos, porque aí está o foco da corrupção, que tem levado o Estado, inclusive, à sua ineficiência. Por isso não temos saúde, educação e segurança, exatamente por causa das indicações políticas que tem que deixar de existir em nosso Brasil. Um presidente tem que escolher os melhores para compor o seu time de ministros. Senhor presidente, qual o seu projeto na área de educação? Como você pretende resolver o nosso baixo índice de aprendizagem nas escolas, principalmente na educação infantil? A educação infantil é a base para a educação final. Nas escolas, hoje em dia, o que se aprende? Ideologia de gênero, partidarização, a análise crítica das questões apenas, nada mais além disso. No meu tempo, você tinha física, química, matemática, geografia, história, educação moral e cívica. Isso não tem mais. Retiraram também do professor a sua autoridade em sala de aula. O professor, hoje em dia, conforme pesquisa aqui de São Paulo mesmo, em muitas escolas está mais preocupado em não apanhar do que ensinar. Como exemplo, nós temos para isso aí, é fazer, em grande parte das escolas do ensino fundamental, a militarização das escolas, ou seja, colocar diretores vindos do meio militar para que possa, via disciplina e hierarquia, essas pessoas, essa garotada, aprender algo para o futuro diferente do que é ensinado hoje em dia. Eu farei uma pergunta ao candidato Jair Bolsonaro. Candidato, eu gostaria de saber qual é o seu plano para enfrentar o desemprego no Brasil. Nós temos 13 milhões de desempregados. Nós temos muitas famílias passando dificuldade. E, para isso, é necessário um plano concreto, objetivo, e não se cria emprego no grito, mas se cria emprego com propostas concretas e com competência. Por favor, candidato. Um minuto. Tudo que o PSDB e o PT fizeram ao longo de 20 anos, chegou a esse caos, o desemprego. O senhor foi presidente do Banco Central por 8 anos. Depois, foi para o grupo JBS Friboi, onde o BNDES passou a emprestar dinheiro apenas para os amigos do rei, como, por exemplo, o casal, né, a dupla, Joelis Batista. Já para aqueles que precisavam, né, não tinha empréstimo, ou os juros eram em cima, contrariamente aos demais. Então, o emprego, senhor Henrique Meirelles, não sou economista, mas com toda certeza, passa para usar os órgãos de governo, as suas instituições, para atender o povo e não os amigos do rei. No mais, devemos desburocratizar, desregulamentar muita coisa no Brasil. Porque hoje em dia, o senhor bem sabe, para abrir uma empresa, você leva 90 dias. É um cipoal de documentos que desestimula a buscar maneira de empregar alguém no Brasil. Então, acho que passa por aí essa proposta para conseguir emprego para os brasileiros. Empregos que foram largamente criados nessa época foi para corruptos. Vossa Senhoria sabe muito bem disso. Tanto é que tem muita gente presa hoje em dia por aí, por questão da Lava Jato e por questão dos delatores. Então, não justifica essa resposta do senhor, que criou, fez isso, fez aquilo. Esses 14 bilhões desempregados no momento são frutos de governos a qual o senhor serviu. O que eu pretendo fazer, se eu for presidente? É escolher um time de ministros independentes, onde todos, trabalhando em conjunto, venham buscar o bem comum e não o bem dos seus apadrinhados políticos. Então, um presidente honesto e isento tem como, junto com essa equipe de ministros, buscar a solução para esse grave problema que o Brasil atravessa. Prezado Cabo Daciolo, eu conheço há algum tempo, cabo do nosso Corpo de Bombeiro Militar do Rio de Janeiro, meu filho também te conhece há muito tempo, e parece que está na moda aqui no Brasil discutir aí a liberação das drogas e o aborto.
uma candidata há pouco disse que preferia um plebiscito para decidir esse assunto, apesar de ela ser evangélica. E o aborto, né, é uma coisa que aflige a todos aqueles que amam e respeitam a vida. Você é favorável ou contrário a essas questões? Nação brasileira, eu sou contra a liberação do aborto, sou contra a liberação das drogas no Brasil. E um homem e uma mulher de Deus, independente de religião, a sua palavra tem que ser sim, sim e não, não. A palavra de Deus nos revela, nos ensina, para todos que estão aqui, para todos que estão nos ouvindo, que antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, você já era um escolhido. Antes de você nascer, você já estava separado. Então eu sou totalmente contra ao aborto e sou contra a liberação da droga no nosso país. Aqui não é um debate entre amigos, são homens que acreditam em Deus, respeitam a família. E continuando, a questão da ideologia de gênero, querendo que desde os 6 anos de idade se ensine nas escolas sexo para os nossos filhos. Como descobri em 2010, o famoso kit gay, onde tínhamos filmes, cartazes, livros de meninos se beijando e meninas se acariciando, para ser passado nas escolas para crianças a partir de 6 anos de idade. Isso, no meu entender, é um crime. Um pai não quer chegar em casa e encontrar o filho brincando de boneca por influência da escola. Com todo o respeito que eu tenho a qualquer um, não interessa a sua opção. Qual a tua posição sobre isso, senhor? Também minha posição é contra. Sou contra e eu vou aqui alertar a população brasileira novamente, falando da palavra do Senhor. Não estou aqui pregando religião. Diz a palavra do Senhor que a única religião que Ele considera pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades de não se corromper com esse mundo. Então eu vou dizer algo aqui. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher o criou. E falou, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Homem e mulher. Família. Eu sou o defensor da família tradicional brasileira, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Candidato Jair Bolsonaro, o orçamento de 2017 foi da ordem de 2,56 trilhões. Perto de 50%, talvez um pouco mais disso, são encargos da dívida, rolagem e uma parte juros que o Brasil não paga. O Brasil capitaliza juros, não está pagando juros. Que resposta o senhor tem para isso, ou isso, na sua opinião, não é um problema que diga respeito ao presidente da República? Cabe sim ao presidente da República. São números